Agora, quanto à coleta para os santos, assim como ordenei às igrejas da Galácia, assim também vós, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte a sua reserva, conforme Deus o tem prosperado, para que não haja reuniões quando eu chegar. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 ao 2. Assunto: que a mente e a vontade de Deus que o primeiro dia da semana seja o dia especialmente reservado para exercícios e deveres religiosos entre os cristãos. Encontramos no Novo Testamento frequentemente mencionada uma certa coleta que foi feita pela igreja grega para os irmãos na Judéia, que foram reduzidos a uma miséria extrema por uma escassez que então prevalecia, e era ainda mais pesada sobre eles em razão de suas circunstâncias, tendo sido desde o início oprimidos e perseguidos pelos judeus incrédulos. Esta coleta ou contribuição é mencionada 2 vezes em Atos, capítulo 11, verso 28 ao 30, e Atos 24, verso 17. Também é notado em várias epístolas, como Romanos capítulo 15, versículo 26, e Gálatas capítulo 2, verso 10. Mas é mais amplamente insistido nestas 2 epístolas aos Coríntios, nesta primeira epístola no capítulo 16, e na segunda epístola no capítulo 8 e 9. O apóstolo começa as instruções que neste lugar ele entrega a respeito deste assunto, com as palavras do texto, onde podemos observar, primeiro, qual é a coisa a ser feita a respeito da qual o apóstolo lhe dá orientação, o exercício e manifestação de sua caridade para com seus irmãos, comunicando-se a eles para o suprimento de suas necessidades, o que Cristo e seus apóstolos muitas vezes insistiram como um dever principal da religião, e é expressamente declarado assim pelo apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus e o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Segundo ponto, podemos observar o momento em que o apóstolo orienta que isso seja feito, no primeiro dia da semana. Pela inspiração do Espírito Santo, ele insiste que isso seja feito em um dia específico da semana, como se nenhum outro dia fosse tão bom quanto esse, ou fosse um momento tão apropriado e adequado para tal trabalho. Sim, embora o apóstolo inspirado não fosse a favor de fazer aquela distinção de dias nos tempos do Evangelho que os judeus faziam, como aparece em Gálatas capítulo 4, versículo 10, guardais dias e meses, mas aqui ele dá preferência a um dia da semana, antes de qualquer outro, para o desempenho de um grande dever do cristianismo. Terceiro ponto, pode-se observar que o apóstolo deu a outras igrejas que estavam preocupadas com o mesmo dever, que o cumprissem no primeiro dia da semana. Façam vocês como ordenei às igrejas da Galácia. Daí podemos aprender que não havia nada de pelicular nas circunstâncias dos cristãos em Corinto, razão pela qual o Espírito Santo insistiu que eles deveriam cumprir esse dever neste dia da semana. O apóstolo deu ordens semelhantes às igrejas da Galácia. Ora, a Galácia estava muito distante de Corinto. O mar os separava e havia vários outros países entre eles. Portanto, não se pode pensar que o Espírito Santo os direcione para esse tempo por qualquer motivo secular, tendo em conta algumas circunstâncias particulares das pessoas daquela cidade, mas por um motivo religioso, ao dar preferência a este dia para tal trabalho antes de qualquer outro dia. Ele respeita algo que alcançou todos os cristãos em todo o mundo. E por outras passagens do Novo Testamento, aprendemos que o caso era o mesmo que para outros exercícios religiosos, e que o primeiro dia da semana era preferido a qualquer outro dia nas igrejas imediatamente sobre os cuidados dos apóstolos para uma assistência aos exercícios da religião em geral. Atos capítulo 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregou-lhes. Parece que estas coisas aconteceram entre os cristãos primitivos nos dias dos apóstolos, com respeito ao primeiro dia da semana, como aconteceu entre os judeus com respeito ao sétimo. Somos ensinados por Cristo que fazer esmolas e demonstrar misericórdia são obras próprias para o dia de sábado. Quando os fariseus criticaram Cristo por permitir que seus discípulos arrancassem espiga de milho e comessem no sábado, Cristo os corrigiu dizendo: terei misericórdia e não sacrifício. E Cristo ensina que as obras de misericórdia devem ser feitas no sábado,
conforme Lucas capítulo 13, versículo 15 ao 16 e Lucas 14, verso 5. Essas obras costumavam ser feitas em festivais sagrados e dias de alegria no Antigo Testamento, como nos tempos de Neemias e Esté 8, capítulo 10 e Esté 9, 19 ao 22. Josefo e Filo, dois judeus muito notáveis que escreveram não muito depois do tempo de Cristo, relatam que era costume entre os judeus no sábado fazer coletas para usos sagrados e piedosos. Parte doutrina. É a mente e a vontade de Deus que o primeiro dia da semana seja especialmente reservado entre os cristãos para exercícios e deveres religiosos. Que esta é a doutrina que o Espírito Santo pretendia nos ensinar. Por meio desta e de algumas outras passagens do Novo Testamento, espero que apareça claramente na sequência. Esta é uma doutrina na qual fomos geralmente educados pelas instruções e exemplos dos nossos antepassados, e tem sido a profissão geral do mundo novo, e que este dia deve ser observado religiosamente e distinguido dos outros dias da semana. No entanto, alguns negam, alguns se recusam a considerar o dia diferente dos outros dias. Outros afirmam que é um costume louvável da igreja cristã, na qual ela caiu por acordo e por nomeação dos seus governantes ordinários, reservar este dia para o culto público. Mas eles negam qualquer outra origem para tal observação do dia, além da nomeação humana prudencial. Outros observam religiosamente o sábado judaico como uma obrigação perpétua e que queremos uma base para determinar que isso seja revogado e outro dia da semana seja designado no lugar do sétimo. Todas essas classes de homens dizem que não há nenhuma revelação clara de que é a mente e a vontade de Deus que o primeiro dia da semana seja observado como o dia a ser reservado para exercícios religiosos, no lugar do antigo sábado, que deveriam haver para que a igreja cristã a observasse com a instituição divina. Eles dizem que não devemos nos basear na tradição de épocas passadas ou em inferências incertas e rebuscadas de algumas passagens da história do Novo Testamento, ou em algumas sugestões obscuras e incertas nos escritos apostólicos, mas que deveríamos esperar uma instituição clara que dizem que podemos concluir que Deus não teria dado se Ele tivesse planejado que toda a igreja cristã, em todas as épocas, guardasse outro dia da semana para um sábado santo, do que aquele que foi nomeado antigamente por uma instituição clara e positiva. Até agora é indubitavelmente verdade que, se esta for a mente e a vontade de Deus, Ele não deixou o assunto para a tradição humana, mas revelou sua mente sobre isso, em sua palavra, de tal forma que podem ser encontradas evidências boas e substanciais que é a mente dele. Sem dúvida, a revelação é bastante clara para aqueles que têm ouvidos para ouvir, isto é, para aqueles que exercitarão justamente o seu entendimento sobre o que Deus lhe diz. Nenhum cristão, portanto, deveriam descansar até que tenham descoberto satisfatoriamente a mente de Deus neste assunto. Se o sábado cristão é de instituição divina, é sem dúvida de grande importância para a religião que seja bem guardado e, portanto, que todo cristão esteja bem familiarizado com a instituição. Se os homens o aceitarem apenas com base na confiança e guardarem o primeiro dia da semana porque os seus pais os ensinaram ou porque veem outros fazê-lo, nunca será provável que o cumpram de forma tão conscienciosa e rigorosa como se tivessem sido convencidos, vendo por si mesmo que há boas bases na palavra de Deus para a sua prática, a menos que vejam isso por si mesmo, sempre que forem negligentes na satisfação e na santificação do sábado ou forem culpados de profaná-lo. Suas consciências não terão a vantagem de feri-los por isso, como de outra forma teriam. E aqueles que têm um desejo sincero de obedecer a Deus em todas as coisas, guardarão o sábado com mais cuidado e alegria, se tiverem visto e se convertido de que nele fazem o que está de acordo com a vontade e o mandamento de Deus, e o que é aceitável para Ele. Eles também terão muito mais conforto ao refletirem sobre terem guardado cuidadosa e penosamente o sábado. Portanto, pretendo agora, com a ajuda de Deus, mostrar que está suficientemente revelado nas Escrituras, sinceramente a vontade de Deus, que o primeiro dia da semana seja distinguido na igreja cristã dos outros dias da semana. A semana, como o sábado, para ser dedicada aos exercícios religiosos. Para isso aqui pressuponho que a mente e a vontade de Deus
a respeito de qualquer dever a ser cumprido por nós, podem ser suficientemente revelados em sua palavra, sem um preceito particular, em tantos termos expressos, desfrutando. O entendimento humano é o ouvido ao qual a palavra de Deus é falada, e se for falado de tal maneira que aquele ouvido possa ouvi-lo claramente, é o suficiente. Deus é soberano quanto à maneira de expressar o que pensa, se ele o dirá em termos expressos, ou se o dirá dizendo várias outras coisas que implicam, das quais podemos, comparando-as, percebê-lo claramente. Se a mente de Deus for apenas revelada, se houver meios suficientes para a comunicação de sua mente às nossas mentes, isso é suficiente. Se ouvimos tantas palavras expressas com nossos ouvidos, ou as vemos escritas com nossos olhos, ou se vemos o que ele significaria para nós pelos olhos da razão e do entendimento, quem pode afirmar positivamente que, se fosse da vontade de Deus que deveríamos guardar o primeiro dia da semana, ele o teria ordenado em termos expressos, como fez a observância do 7º dia antigo? Na verdade, se Deus tivesse feito nossas faculdades de tal maneira que não fôssemos capazes de receber uma revelação de sua mente de qualquer outra maneira, então haveria alguma razão para dizer isso. Mas Deus nos deu tal entendimento que somos capazes de perceber uma revelação, quando feita de outra maneira. E se Deus trata conosco de acordo com nossa natureza e de uma forma adequada à nossa capacidade, isso é suficiente. Se Deus descobre sua mente de qualquer forma, desde que esteja de acordo com nossas faculdades, somos obrigados à obediência, e Deus pode esperar a nossa observação e observância de sua revelação, da mesma maneira como se ele a tivesse revelado em termos expressos. Falarei sobre este assunto sobre estas duas proposições gerais. Primeiro, é suficientemente claro que é a mente de Deus que um dia da semana seja dedicado ao descanso e ao exercício religioso, em todas as épocas e nações. Segundo, é suficientemente claro que, em segundo a dispensação do Evangelho, este dia é o primeiro dia da semana. Primeira proposição. É suficientemente claro que é a vontade de Deus que um dia da semana seja dedicado ao descanso e ao exercício religioso, em todas as épocas e nações, não apenas entre os antigos israelitas, até a vinda de Cristo, mas mesmo neste tempo do Evangelho e entre todas as nações que professam o cristianismo. Primeiro, considerando a natureza e o estado da humanidade neste mundo, é mais consonante com a razão humana que certas partes fixas do tempo sejam separadas para serem gastas pela Igreja inteiramente em exercício religioso e nos deveres de adoração divina. É um dever de toda a humanidade em todas as épocas adorar e servir a Deus. Seu serviço deve ser nosso grande negócio. Cabe a nós adorá-lo com a maior devoção e envolvimento mental e, portanto, colocar-nos nos momentos apropriados nas circunstâncias que mais contribuirão para tornar nossas mentes inteiramente devotadas a esse trabalho, sem sermos desviados ou interrompidos por outras coisas. O estado da humanidade neste mundo é tal que somos chamados a preocupar-nos com negócios e assuntos seculares, os quais necessariamente, num grau considerável, ocuparão os pensamentos e envolverão a atenção da mente. No entanto, algumas pessoas específicas podem estar em circunstâncias mais livres e descomprometidas. No entanto, o estado da humanidade é tal que a maior parte dela, em todas as épocas e nações, é normalmente chamada a exercitar os seus pensamentos sobre assuntos seculares e a seguir negócios mundanos que, em sua própria natureza, estão distantes dos deveres solenes da religião. É, portanto, mais adequado que sejam reservados certos momentos sobre os quais os homens sejam obrigados a abandonar todas as outras preocupações para que suas mentes possam estar mais livres e inteiramente ocupadas em exercícios espirituais, nos deveres da religião e na adoração imediata a Deus, e que suas mentes estejam desligadas das preocupações comuns. Sua religião não pode ser misturada com eles. É também adequado que estes tempos sejam fixados e estabelecidos, que a Igreja possa concordar nisso, e que sejam iguais para todos, que os homens não possam interromper uns aos outros, mas possam antes ajudar-se uns aos outros através do exemplo mútuo. Por exemplo, tem uma grande influência nesses casos. Se houver um tempo reservado para alegria pública e houver uma manifestação geral de alegria, o exemplo geral parece inspirar nos homens um espírito de alegria, um acende o outro.
Portanto, se for um momento de luto e houver aparências e manifestações de tristeza, isso naturalmente afeta a mente, predispõe na depressão, lança a escuridão e, por assim dizer, embota e amortoece os espíritos. Assim, se um determinado tempo for reservado como tempo sagrado para devoção geral e exercícios religiosos, um exemplo geral tende a tornar o espírito sério e solene. Em segundo lugar, sem dúvida, uma proporção de tempo é melhor e mais adequada do que outra para este fim. Uma proporção é mais adequada ao estado da humanidade e terá maior tendência para responder aos fins de tais tempos do que outra. Os tempos podem estar muito distantes. Penso que a razão humana é suficiente para descobrir que isso seria muito raro para os propósitos de tempos tão solenes que deveriam ocorrer apenas uma vez por ano. Portanto, concluo que ninguém negará que esses tempos podem estar demasiado próximos para concordar com o estado e os assuntos necessários da humanidade. Portanto, não pode haver dificuldade em admitir que uma certa proporção de tempo, quer possamos descobri-la com exatidão ou não, realmente é a mais adequada e a melhor, considerando o fim para o qual tais tempos são mantidos e as condições, circunstâncias e assuntos necessários. E considerando qual é o estado do homem, considerar uma época e nação com outra, mais conveniente e adequado do que qualquer outra, que Deus pode conhecer e determinar com exatidão, embora nós, devido à escassez de nosso entendimento, não possamos. Assim como uma certa frequência dos retornos deste tempo pode ser mais adequado do que qualquer outra, também uma duração ou continuação dos próprios tempos pode ser mais adequado do que outra, para responder aos propósitos de tais tempos. Se esses tempos, quando chegarem, durarem apenas uma hora, não seria bem o fim. Pois então as coisas mundanas se aglomeraram demais nos exercícios sagrados, e não haveria essa oportunidade de libertar e desligar a mente de outras coisas, como haveria se os tempos fossem mais longos. Sendo tão curtos as coisas sagradas e profanas, seriam como se estivessem misturadas. Portanto, uma certa distância entre esses tempos e uma certa continuidade deles quando chegam é mais adequada do que outros, que Deus conhece e é capaz de determinar, embora talvez nós não possamos. Terceiro, não é razoável supor qualquer outra coisa a não ser que o fato de Deus trabalhar 6 dias e descansar no 7º, e abençoá-lo e santificá-lo, fosse de uso geral na determinação deste assunto. Foi escrito que a prática da humanidade em geral poderia, de uma forma ou de outra, ser regulada por ele. Qual poderia ser o significado de Deus descansar no 7º dia e santificá-lo e abençoá-lo, que ele fez antes de dar o 4º mandamento, a menos que ele o santificasse e abençoasse com respeito à humanidade, pois ele não abençoou e santificou com respeito a si mesmo, ou para que ele dentro de si pudesse observá-lo, pois isso é muito absurdo, e não é razoável supor que ele o santificou apenas com respeito aos judeus, uma nação específica que surgiu 2000 anos depois. Tanto, portanto, deve ser pretendido por ele, que era somente que a humanidade deveria, seguindo seu exemplo, trabalhar 6 dias e depois descansar e santificar o seguinte, que eles deveriam santificar cada 7º dia, ou que o espaço entre descanso, um tempo sagrado e outro entre suas criaturas aqui na terra, deveriam ser de 6 dias, de modo que, portanto, parecer a mente e a vontade de Deus, que não apenas os judeus, mas o homem em todas as nações e épocas, santifiquem o dia em 7, que é o que estamos nos esforçando para provar. Quarto ponto. A mente de Deus neste assunto é claramente revelada no 4º mandamento. A vontade de Deus é ali revelada não apenas para que a nação israelita, mas para que todas as nações santifiquem cada 7º dia, ou o que é a mesma coisa, um dia após cada 6. Este mandamento, assim como o resto, é sem dúvida eterno e de obrigação perpétua, pelo menos quanto à substância, como é sugerido como está gravado nas tábuas da pedra. Nem se deve pensar que Cristo alguma vez aboliu qualquer mandamento dos 10, mas que ainda existe o número completo 10, e assim será até o fim do mundo. Alguns dizem que o 4º mandamento é perpétuo, mas não no seu sentido literal, não como designado qualquer proporção específica de tempo a ser reservada e dedicada ao descanso literal e ao exercício religioso. Dizem que ela vigora apenas no sentido místico, como aquele descanso semanal dos judeus tipificava o descanso espiritual na igreja cristã, e que nós, sobre o Evangelho, não devemos fazer nenhuma distinção entre um dia e outro,
mas devemos manter todos os dias santos, fazendo tudo de maneira espiritual. Mas esta é uma forma absurda de interpretar a ordem no que se refere aos cristãos, pois se o comando for abolido até agora, será totalmente abolido, pois é o próprio desígnio da ordem fixar o tempo de adoração. O primeiro comando fixa o objeto, o segundo os meios, o terceiro a maneira e o quarto o tempo. E se permanece em vigor agora apenas como significado, um descanso espiritual, cristãos e um comportamento santo em todos os momentos, não permanece como um dos 10 mandamentos, mas como um resumo de todos os mandamentos. A principal objeção contra a perpetuidade desse comando é que o dever exigido não é moral. Aquelas leis cujas obrigações decorrem da natureza das coisas e do estado geral e da natureza da humanidade, bem como da vontade positiva revelada de Deus, são chamadas de leis morais. Outros cuja obrigação dependem meramente da instituição positiva e arbitrária de Deus não são morais, como as leis cerimoniais e os preceitos do Evangelho sobre os 2 sacramentos. Agora, dizem os opositores, eles permitirão que tudo que é moral no decálogo seja uma obrigação perpétua, mas esta ordem, dizem eles, não é moral. Mas esta objeção é fraca e insuficiente para o propósito para o qual é apresentada, ou para provar que o 4º mandamento quanto à sua substância não é de obrigação perpétua. Primeiro, se for permitido que não exista moralidade pertencente ao comando e que o dever exigido se baseia meramente em uma instituição arbitrária, não se pode, portanto, concluir com certeza que o comando não é perpétuo. Sabemos que pode haver mandamentos em vigor no Evangelho e até o fim do mundo, que não são morais. Tais são as instituições dos 2 sacramentos. E porque não pode haver mandamentos positivos em vigor em todas as épocas da Igreja? Se instituições positivas e arbitrárias estão em vigor nos tempos do Evangelho, o que há é que concluir que nenhum preceito positivo dado antes dos tempos do Evangelho ainda podem continuar em vigor? Mas, segundo ponto, como já observamos, a ideia geral de que deveria haver certas partes fixas de tempo reservadas para serem dedicadas ao exercício religioso baseia-se na adequação das coisas, decorrente da natureza das coisas e da natureza e estado universal da humanidade. Portanto, há tantas razões para que haja uma ordem de obrigação perpétua e universal sobre este, como sobre qualquer outro dever, pois se a coisa em geral de que há algum tempo fixo está fundada na natureza das coisas, daí resulta a necessidade de que o tempo seja limitado por uma ordem, pois deve haver uma proporção de tempo fixa, caso contrário, deve moral geral não poderá ser observado. Terceiro ponto, a determinação particular da proporção de tempo no 4º mandamento também se baseia na natureza das coisas. Apenas nossos entendimentos não são suficientes de forma absoluta para determiná-la por si mesmo. Já observamos que, sem dúvida, uma proporção de tempo é em si mais adequada do que outra, e uma certa continuidade de tempo mais adequada do que qualquer outra, considerando o estado universal e a natureza da humanidade que Deus pode ver, embora nosso entendimento não seja o suficiente e perfeito para determiná-lo. De modo que a diferença entre este comando e outros não reside nisto, que outros comandos são fundados na adequação das próprias coisas, decorrentes do estado universal e da natureza da humanidade. E isto não, mas apenas que a adequação de outros mandamentos são mais óbvios para a compreensão dos homens. E eles podem ter percebido isso por si mesmos, mas isto não poderia ser descoberto com precisão e determinado positivamente sem a ajuda da revelação. Para que a ordem de Deus de que cada 7º dia seja dedicado a exercícios religiosos seja fundamentada no estado universal e na natureza da humanidade, assim como outras ordens. Somente a razão do homem não é suficiente, sem a direção divina para determiná-la com tanta exatidão. Embora talvez a razão do homem seja suficiente para determinar que não deveria acontecer muito raramente, nem muito mais frequentemente, do que uma vez em 7 dias. Quinto ponto, Deus aparece em sua palavra dando muito mais peso a este preceito relativo ao sábado do que a qualquer preceito da lei cerimonial. Está no decálogo um dos 10 mandamentos que foram entregues por Deus com voz audível, foi escrito com seu próprio dedo nas tábuas da pedra do monte e posteriormente designado para ser escrito nas tábuas que Moisés fez. A guarda do sábado semanal é mencionada pelos profetas como aquela em que consiste grande parte da santidade da vida. Está inserida entre os deveres morais, em Isaías 58, verso 13 ao 14.
Se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chames ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e os honrares não cumprindo as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e far-te-ei cavalgar sobre as alturas da terra, e te alimentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Sexto ponto. Este predito que esta ordem deveria ser observado nos tempos do Evangelho, como em Isaías 56 no início, onde a devida observância do sábado é considerada uma grande parte da santidade da vida e é colocada entre os deveres morais. Também é mencionado como um dever que deveria ser mais aceitável a Deus por parte de seu povo, mesmo quando o profeta está falando dos tempos do Evangelho, como no capítulo anterior e no primeiro versículo deste capítulo. E no terceiro e quarto versículo, o profeta está falando da abolição da lei cerimonial nos tempos do Evangelho, e particularmente daquela lei que proíbe os eunucos de entrar na congregação do Senhor. No entanto, aqui é declarado bem-aventurado o homem que evita que o sábado contamine, no versículo 2. E mesmo na própria frase em que os eunucos são mencionados como estando livres da lei cerimonial, eles são mencionados como estando ainda sobre a obrigação de guardar o sábado, e realmente guardá-lo como aquilo sobre o qual Deus dá grande importância, pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem as coisas que me agradam e se apegam ao meu convênio, até a eles darei da minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o dos filhos e filhas. Darei-lhe um nome eterno, que não será apagado. Além disso, os estrangeiros mencionados no versículo 6 e 7 são os gentios, que deveriam ser chamados nos tempos do Evangelho, como é evidente pela última cláusula do 7º e pelo 8º versículo, porque a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. O Senhor Deus que reúne os desterrados de Israel diz: ainda reunirei outros a ele, além daqueles que estão reunidos com ele. No entanto, é aqui representado como seu dever guardar o sábado, também os filhos do estrangeiro que se unirem ao Senhor para servi-lo e para amar o nome do Senhor, parecerem seus servos todo aquele que guarda o sábado de contaminá-lo, e aguarda-se a minha aliança, até eles o trarei ao meu santo nome, e os alegrarei na minha casa de oração. Sétimo ponto. Temos outro argumento a favor da perpetuidade do sábado, em Mateus 24, verso 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Cristo está falando aqui da fuga dos apóstolos e de outros cristãos de Jerusalém e da Judéia, pouco antes de sua destruição final, como é manifesto por todo o contexto e especialmente pelo versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Mas essa destruição final de Jerusalém ocorreu após a dissolução da Constituição judaica e depois de a dispensação cristã ter sido totalmente estabelecida. No entanto, está claramente implícito nestas palavras de Nosso Senhor que mesmo então os cristãos estavam obrigados a uma estrita observância do sábado. Assim, mostrei que é a vontade de Deus que cada 7º dia seja dedicado ao descanso e ao exercício religioso. Segundo, proposta que é a vontade de Deus que sobre a dispensação do Evangelho ou na igreja cristã, este dia seja o primeiro dia da semana. Para confirmação disso, consideremos o seguinte. Primeiro, as palavras do 4º mandamento não apresentam objeções contra este ser o dia que deveria ser o sábado, mais do que contra qualquer outro dia, que este dia que, de acordo com o cálculo judaico, é o primeiro da semana, deve ser guardado como um sábado, não é mais oposto a qualquer sentença ou palavra do 4º mandamento do que o 7º da semana seja o dia. As palavras do 4º mandamento não determinam qual dia da semana devemos guardar como sábado. Eles apenas determinam que devemos descansar e guardar como sábado todo o 7º dia, ou um dia após cada 6. De 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, o que não implica mais do que após 6 dias de trabalho, no próximo ao 6º descansaremos e o santificaremos, e isso que somos obrigados a fazer para sempre. Mas as palavras não determinam de forma alguma onde esses 6 dias começarão, e portanto onde cairá o descanso ou no sábado. Não há orientação no 4º comando sobre como contar o tempo, ou seja, onde começar e terminar, mas isso deveria ser determinado de outra forma. Os judeus não sabiam pelo 4º mandamento onde começar os seus dias e em que dia específico descansar. Isso foi determinado por outro preceito,
O quarto mandamento de fato supõe um determinado dia marcado, mas não nomeia nenhum. Exige que descansemos e santifiquemos um sétimo dia, um após cada 6 dias de trabalho, dia específico que Deus designou ou deveria designar. O dia específico foi determinado para aquela nação em outro lugar, em Êxodo 16, verso 23 ao 26. E ele disse: isto é o que o Senhor disse, amanhã é o descanso do santo sábado ao Senhor. Cozinhei hoje o que querei assar, e cozinhai para cozer, e o que sobrar guardai-vos até pela manhã. E Moisés disse: coma isso hoje, porque hoje é sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo, 6 dias o colhereis, mas no sétimo dia, que é o sábado, nele não haverá. Este é o primeiro lugar onde temos qualquer menção ao sábado, desde o primeiro sábado em que Deus descansou. Parece que os israelitas, no tempo de sua escravidão no Egito, perderam o verdadeiro cálculo do tempo pelos dias da semana, contando a partir do primeiro dia da criação. Eles eram escravos e estavam em cruel servidão, e em grande parte haviam esquecido a verdadeira religião, pois nos dizem que eles serviram aos deuses do Egito, e não se deve supor que os egípcios permitissem que seus escravos descansassem do trabalho a cada 7º dia. Agora, tendo permanecido em cativeiro por tanto tempo, provavelmente perderam o cálculo semanal. Portanto, quando Deus os tirou do Egito para o deserto, ele lhe revelou o sábado, na ocasião e da maneira registrada no texto que acabamos de citar. Portanto, lemos em Neemias que quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito, ele lhe revelou o seu santo sábado, Neemias 9,14, e lhe revelaste o santo sábado. No mesmo sentido, lemos em Ezequiel capítulo 20, verso 10 ao 12. Por isso os fiz sair da terra do Egito, e os levei ao deserto. Além disso, também lhe dei os meus sábados, mas eles nunca saberiam onde o dia específico teria caído no quarto comando. Na verdade, o quarto mandamento, tal como foi dito aos judeus, referiam-se ao seu sábado judaico, mas isso não prova que o dia foi determinado e designado por ele. O preceito do quarto mandamento deve ser considerado geralmente no 7º dia que Deus designou, e porque tal dia específico já havia sido designado para a igreja judaica, portanto, conforme foi falado a eles, referia-se a um dia específico. Mas isso não prova, mas as mesmas palavras referem-se a outro 7º dia designado, agora na igreja cristã. As palavras do quarto mandamento podem obrigar a igreja, sobre diferentes dispensações, a observar diferentes 7º dias designados, assim como o quinto mandamento pode obrigar diferentes pessoas a honrar diferentes pais e mães. O sábado cristão, no sentido do quarto mandamento, é tanto o 7º dia quanto o sábado judaico, porque tanto é guardado depois de 6 dias de trabalho. É o 7º acerto de contas desde o início do nosso primeiro dia de trabalho, assim como foi o 7º desde o início do primeiro dia de trabalho. Toda a diferença é que os 7 dias anteriormente começavam no dia seguinte ao descanso de Deus na criação, e agora começam no dia seguinte. Não importa os nomes pelos quais os dias são chamados, se a nossa nação tivesse, por exemplo, chamada a quarta-feira de primeiro dia da semana, teria sido tudo a mesma coisa quanto a este argumento. Portanto, pela instituição do sábado cristão, não há mudança no quarto mandamento, mas há mudança de outra lei que determinava o início e o fim da jornada de trabalho, para que essa palavra do quarto comando, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esta palavra não se torna insignificante para os cristãos, pela instituição do sábado cristão. Eles ainda permanecem em pleno vigor quanto ao que é principalmente pretendido por eles. Eles foram planejados para nos dar uma razão pela qual devemos falar apenas 6 dias de cada vez, e depois descansar no 7º, porque Deus nos deu exemplo, e assim tomando-os, eles permanecem com tanta força, como sempre estiveram. Esta é ainda a razão, como sempre foi, pela qual podemos trabalhar apenas 6 dias de cada vez. Qual é a razão pela qual os cristãos descansam a cada 7º, e não a cada 8º, ou cada 9º, ou 10º dia? É porque Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. É verdade que essas palavras tinham algo mais em seu significado, pois foram ditas aos judeus e à igreja antes da vinda de Cristo. Foi então também pretendido por eles que o 7º dia fosse mantido em comemoração à obra da criação. Mas isso não é objeção à suposição de que as palavras no que se referem a nós não importam tudo o que fizeram no que se referem aos judeus. Pois há outras palavras que foram escritas naquelas tábuas de pedra com os 10 mandamentos,
que são conhecidas e permitidas não terem a mesma importância, como se relacionam conosco e como se relacionam com os judeus. Estas palavras no prefácio dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Estas palavras foram escritas na tábua de pedra com o resto, e são ditas a nós, assim como aos judeus. Eles são falados a todos a quem os próprios mandamentos são falados, pois são falados como aplicação dos mandamentos. Mas agora eles não permanecem com todo o significado que tinham, visto que respeitavam os judeus, pois nunca fomos tirados do Egito, da casa da escravidão, certo, num sentido místico. O mesmo pode ser dito daquelas palavras inseridas nos próprios mandamentos. Lembra-te do que foste servo na terra do Egito, e o que o Senhor teu Deus te ordenou que saísses dali, com mão forte e braço estendido. Portanto, o Senhor teu Deus te ordenou que guardaste o sábado. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Para que todos os argumentos daqueles que são contra o sábado cristão, extraídos do 4º mandamento, que são toda a sua força, deem em nada. Segundo, o fato da igreja antiga ter sido ordenada a guardar um 7º dia em comemoração à obra da criação é um argumento a favor da guarda de um sábado semanal em comemoração à obra da redenção, e não qualquer razão contra isso. Lemos nas Escrituras sobre 2 criações, a velha e a nova, e estas palavras do 4º mandamento devem ser tomadas como tendo a mesma força para aqueles que pertencem à nova criação. Com respeito a essa nova criação, como eram para aqueles que pertenciam à velha criação, com respeito a isso, lemos que no princípio Deus criou os céus e a terra, e a igreja antiga deveria comemorar essa obra. Mas quando Deus cria um novo céu e uma nova terra, aqueles que pertencem a este novo céu e nova terra por uma razão semelhante, devem comemorar a criação do seu céu e da sua terra. As Escrituras nos ensinam a considerar a velha criação como destruída e aniquilada pelo pecado, o reduzido novamente ao caos, sem forma e vazio como era no início. Jeremias capítulo 4, verso 22 ao 23 diz: Eles são sábios para fazer o mal, mas para fazer o bem não têm conhecimento. Eu vi a terra e eis que ela era sem forma e vazia, os céus e eles não haviam luz. Isto é, foram reduzidos ao mesmo estado em que se encontravam inicialmente. A terra estava sem forma e vazia, e não havia luz, mas as trevas cobriam a face das profundezas. As Escrituras nos ensinam ainda a chamar a restauração e redenção do Evangelho de criação de um novo céu e uma nova terra. Pois eis que eu crio um novo céu e uma nova terra, e os primeiros não serão lembrados nem serão lembrados. Mas alegrem-se e regozijem-se para sempre naquilo que eu crio, pois eis que crio Jerusalém para alegria e para o seu povo. E Isaías 51, verso 16: E pus as minhas palavras na tua boca e te cobri com a sombra da minha mão, para plantar os céus e fundar a terra e dizer a Sião: Tu és o meu povo. E Isaías 66, verso 22: Pois como os novos céus e a nova terra que farei. Nestes lugares não somos apenas informados de uma nova criação, o novo céu, uma nova terra, mas somos informados do que significa. Por isso, a renovação do Evangelho, fazer de Jerusalém um regozijo e de seu povo uma alegria, dizendo a Sião: Tu és meu povo. O profeta em todos esses lugares está profetizando sobre a redenção do Evangelho. O estado do Evangelho é mencionado em todos os lugares como um estado renovado de coisas, em que as coisas velhas passaram e todas as coisas se tornaram novas. Dizem que fomos criados para Cristo Jesus, para boas obras. Todas as coisas são restauradas e reconciliadas, seja no céu ou na terra. E Deus fez com que a luz brilhasse nas trevas, como fez no início. E a dissolução do Estado judeu foi frequentemente mencionada no Antigo Testamento como o fim do mundo. Mas nós, que pertencemos à Igreja Evangélica, pertencemos à nova criação. Portanto, parece haver pelo menos tanta razão para comemorarmos a obra desta criação, quanto para que os membros da antiga Igreja Judaica comemorassem a obra da velha criação. Terceiro, a outra coisa que confirma isso, que é que as Escrituras falam expressamente de um como paralelo ao outro, isto é, o descanso de Cristo da obra da redenção, especialmente mencionada como sendo paralela ao descanso de Deus da obra da criação. Hebreus 4:10. Porque aquele que entrou no seu descanso também cessou as suas próprias obras, como Deus fez com as suas. Ora, Cristo descansou das suas obras quando ressuscitou dos mortos no primeiro dia da semana. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele terminou sua obra de redenção. Sua humilhação chegou então ao fim, e ele então descansou e se recuperou. Quando é dito: resta um descanso para o povo de Deus,
No original é um sabatismo ou a guarda de um sábado, e esta razão é dada para isso, porque aquele que entrou no seu descanso também cessou as suas próprias obras, como Deus fez com as suas. Estas três coisas, pelo menos, somos ensinadas por estas palavras. Primeiro, considerar o descanso de Cristo em sua obra da redenção como um paralelo com o descanso de Deus em sua obra de criação, pois eles são expressamente comparados entre si como paralelos. Segundo ponto, eles são considerados paralelos, particularmente a este respeito, a relação que ambos têm com a guarda do sábado entre o povo de Deus, ou com respeito à influência que esses dois descansos têm quanto ao sabatismo na Igreja de Deus, pois é expressamente com respeito a isso que eles são comparados entre si. Aqui está uma referência evidente à bênção de Deus e à consagração do dia de seu descanso, desde a criação como um sábado, e a designação de um sábado de descanso em imitação dele, pois o apóstolo está falando sobre isso no versículo 4, porque num certo lugar ele falou assim do sétimo dia, e Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras. Até agora é evidente que o que o apóstolo tenha a respeito ao guardar o sábado pelo povo de Deus, seja um sabatismo semanal na terra, um sabatismo no céu. Terceiro ponto, é evidente nestas palavras que a preferência é dada ao primeiro descanso. O resto de nosso Salvador, desde suas obras no que diz respeito à influência que deveriam ter ou a relação que tem até a sabatização do povo de Deus, agora sobre o Evangelho evidentemente implicativa na expressão. Resta, portanto, um sabatismo para o povo de Deus, para aqueles que entrou em seu descanso. Pois nesse sabatismo, designado em memória do descanso de Deus da obra da criação, não permanece, mas cessa, e que este novo descanso, em comemoração ao descanso de Cristo de suas obras, permanece na sala disso. Quarto ponto, o Espírito Santo nos diz implicamente que o sábado que foi instituído em comemoração à velha criação não deveria ser guardado nos tempos dos evangelhos. Nos é dito que quando Deus criasse novos céus e uma nova terra, os primeiros não deveriam ser lembrados nem haver à mente. Se for assim, não se deve supor que devemos guardar uma sétima parte do tempo com o propósito de lembrá-lo e trazê-lo à mente. Vamos entender isso de maneira que quisermos. Não será muito consistente com a guarda de um dia em 7 na igreja evangélica, principalmente para a lembrança da velha criação. Se o significado do lugar for apenas este, que a velha criação não será lembrada nem virá à mente em comparação com a nova, que a nova será muito mais notável e gloriosa, nos preocupará muito mais, tanto mais atenção será dada a ele, será considerado tão mais digno de ser lembrado e comemorado, que o outro não será lembrado nem virá à mente. É impossível que seja mais adequado ao nosso propósito, pois então o Espírito Santo nos ensina que a igreja cristã tem muito mais motivos para comemorar a nova criação do que a antiga, de tal forma que o antigo é indigno de ser esquecido em comparação com ele. É como a velha criação não deveria mais ser lembrada, e assim no versículo seguinte, a igreja é orientada para sempre a comemorar a nova criação. Mas alegrem-se e regozijem-se para sempre naquilo que eu crio, pois eis que criou para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo uma alegria. Isto é, embora você esqueça o antigo, ainda assim para sempre até o fim do mundo, mantenha a lembrança da nova criação. Quinto, é um argumento que o sábado judaico não deveria ser perpétuo, que os judeus foram ordenados a guardá-lo em memória à sua libertação do Egito. Uma razão pela qual foi instituído foi porque Deus o libertou, como nos é dito expressamente em Deuteronômio 5,15. E lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão forte e braço estendido. Portanto, o Senhor teu Deus te ordenou que guarde o dia de sábado. Agora alguém pode pensar que Deus teria todas as nações sobre o Evangelho, e até o fim do mundo guardaria um dia por semana que foi instituído em memória da libertação dos judeus do Egito? Sexto, o Espírito Santo nos disse implicamente que as memórias instituídas da libertação de judeus do Egito não deveriam mais ser mantidos nos tempos do Evangelho. Jeremias 16, verso 14 ao 15. O Espírito Santo, falando dos tempos do Evangelho, diz: portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito, mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os expulsou, e eu os trarei novamente para a sua própria terra. Eles não dirão mais: o Senhor vive aquele que trouxe, ou seja, pelo menos eles não manterão mais nenhum memorial público disso. Se houver um sábado guardado nos tempos do Evangelho, como mostramos que deve haver, é mais justo, a partir dessas palavras,
Supor que deveria ser como um memorial daquilo que é falado no último versículo, a educação de os filhos de Israel da terra do norte. Essa é a redenção de Cristo e o fato de ele trazer para casa os eleitos, não apenas da Judéia, mas do norte e de todos os cantos do mundo. Veja Isaías capítulo 43, versículo 16 ao 20. Sétimo, nada mais é do que supor que Deus pretendia nos dar a entender que o sábado deveria ser guardado pelos cristãos em comemoração à redenção de Cristo, na medida em que os israelitas foram ordenados a guardá-lo em memória de sua libertação do Egito, porque essa libertação do Egito é um tipo evidente, conhecido e permitido, foi ordenado por Deus com o propósito de representá-lo. Tudo sobre aquela libertação era típico desta redenção, e muito se fala dela principalmente por esta razão, porque é um tipo tão notável da redenção de Cristo, e era apenas uma sombra, a obra em si não era nada em comparação com a obra da redenção. O que é uma pequena redenção de uma nação da escravidão temporal para a salvação eterna de toda a igreja dos eleitos em todas as épocas e nações, da ordenação eterna e da introdução deles, não em uma Canaã temporal, mas no céu, em glória e bem-aventurança eterna. Essa sombra deveria ser comemorada tanto quanto um dia, uma vez por semana, deveria ser mantido por conta dela, e não deveríamos comemorar muito mais aquela grande e gloriosa obra da qual ela foi projetada propositalmente para ser uma sombra. Além disso, as palavras do quarto mandamento que falam da libertação do Egito não podem ter nenhum significado para nós, a menos que sejam interpretadas como a redenção do Evangelho, mas as palavras do Decálogo são ditas a todas as nações e épocas. Portanto, conforme as palavras foram ditas aos judeus, elas se referiam ao tipo ou sombra. À medida que nos são falados, devem ser interpretados quanto a um antítopo e a substância, pois o Egito do qual somos redimidos pelo Evangelho é o Egito espiritual. A casa de escravidão da qual somos redimidos é um estado de escravidão espiritual. Portanto, as palavras conforme ditas a nós devem ser assim interpretadas. Lembre-se, você era um servo do pecado e de Satanás, e o Senhor teu Deus te livrou desta escravidão como mão poderosa e braço estendido. Portanto, o Senhor teu Deus te ordenou que guardaste o dia do sábado. Como as palavras do prefácio aos 10 mandamentos sobre a saída dos filhos de Israel do Egito são interpretadas em nosso catecismo e como elas se referem a nós, elas devem ser interpretadas como sendo de nossa autoria. Assim, por uma exata identidade de razão, devem estas palavras em Deuteronômio, anexadas ao quarto mandamento, ser interpretadas da mesma redenção do Evangelho. O sábado judaico foi guardado no dia em que os filhos de Israel saíram do Mar Vermelho, pois nos é dito em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, que este santo descanso do sábado foi designado em comemoração à sua saída do Egito. Mas o dia em que atravessaram o Mar Vermelho foi o dia em que saíram do Egito, pois até então eles estavam na terra do Egito. O Mar Vermelho era o limite da terra do Egito. A própria Escritura nos diz que o dia em que cantaram o cântico de Moisés foi o dia que subiram da terra do Egito. Hebreus capítulo 2, versículo 5. E elas cantaram ali como nos dias da sua juventude, como no dia em que subiu da terra do Egito, referindo-se claramente àquele cântico triunfante que Moisés e os filhos de Israel cantaram quando saíram do Mar Vermelho. As Escrituras nos dizem que Deus designou o sábado judaico em comemoração à libertação dos filhos de Israel de seus capatazes, os egípcios, e ao descanso da dura servidão e escravidão sobre ele. Deuteronômio capítulo 5, versos 14 ao 15. Para que o teu servo e a tua serva descansem tão bem quanto tu. E lembra-te que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão forte e braço estendido. Portanto, o Senhor teu Deus te ordenou que guardaste o dia de sábado. Mas na manhã em que saíram do Mar Vermelho tiveram libertação completa e final. Então eles tiveram pleno descanso de seus capatazes. Então Deus lhe disse: os egípcios de hoje vistes, nunca mais os vereis. Êxodo 14, verso 13. Depois desfrutaram um alegre dia de descanso, um dia de revigoramento. Então eles cantaram o cântico de Moisés e naquele dia foi o sábado de descanso deles. Mas esta vinda dos filhos de Israel do Mar Vermelho foi apenas um tipo da ressurreição de Cristo. Esse povo era o corpo místico de Cristo, e Moisés era um grande tipo do próprio Cristo. E além disso, naquele dia,
Cristo foi adiante dos filhos de Israel na coluna de uma nuvem de fogo, como seu Salvador e Redentor. Naquela manhã, Cristo, nesta coluna de nuvem e fogo, ressuscitou do Mar Vermelho, como se saísse de grandes águas, o que foi uma espécie de ressurreição de Cristo, do estado de morte e daquela grande humilhação que sofreu na morte. A ressurreição de Cristo dentre os mortos é representada nas Escrituras por sua saída de águas profundas. O mesmo acontece na ressurreição de Cristo, representada pela saída de Jonas do mar, em Mateus 12, verso 40. Também é comparado a uma libertação de águas profundas, no Salmo 69, verso 1 ao 3, ao 14 e 15. Estas coisas são faladas de Cristo, como é evidente a partir disso, que muitas coisas neste Salmo são expressamente aplicadas a Cristo no Novo Testamento. Compare o versículo 4 com João 15, 25, o versículo 9 com João 12, 17 e o versículo 2 com Mateus capítulo 27, verso 34 ao 48, e Marcos 15, 25. Portanto, como o sábado judaico foi designado no dia em que a coluna de nuvem e fogo se ergueu do Mar Vermelho, e no qual Moisés e a Igreja, o corpo místico de Cristo, surgiu do mesmo mar, que é um tipo da ressurreição de Cristo, é uma grande confirmação de que o sábado cristão deve ser guardado no dia da ressurreição do corpo real de Cristo do sepultura, que é o antitipo, pois certamente as Escrituras nos ensinaram que o tipo deveria dar lugar ao antitipo e que a sombra deveria dar lugar à substância. Oitavo, argumento a mesma coisa em relação a Salmos 118, verso 22 ao 24. Ali somos ensinados que o dia da ressurreição de Cristo deve ser celebrado com santa alegria pela Igreja. A pedra que os construtores recusaram tornou-se a pedra angular da esquina. Isso é a obra do Senhor. É maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, nele nos regozijarmos e nos alegrarmos. A pedra de que se fala é Cristo. Foi recusado e rejeitado pelos construtores, especialmente quando foi condenado à morte. Que torná-lo o principal da esquina, que é a obra do Senhor, é tão maravilhoso aos nossos olhos. É a exaltação de Cristo que começou com sua ressurreição. Enquanto Cristo estava na sepultura, ele permaneceu como uma pedra lançada pelos construtores. Mas quando Deus o ressuscitou dentre os mortos, então ele se tornou o principal da esquina. Assim é evidente que o apóstolo o interpreta em Atos capítulo 4, verso 10 ao 11. Seja notório a todos vós e a todo o povo de Israel, que pelo nome de Jesus de Nazaré, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou do morto. Esta é a pedra que foi desprezada por vocês, construtores, que se tornou a pedra angular. E o dia em que isso foi feito, somos ensinados aqui. Deus fez para ser o dia de regozijo da Igreja. Nono, a abolição do sábado judaico parece ser sugerida por isso, que Cristo, o Senhor do sábado, foi sepultado naquele dia. Cristo, o autor do mundo, foi o autor daquela obra de criação, da qual o sábado judaico foi o memorial. Foi ele quem trabalhou 6 dias e no 7º descansou de todos os seus trabalhos e foi revigorado. No entanto, ele foi preso nas cadeias da morte naquele dia. Deus, que criou o mundo, agora na sua segunda obra de criação, não seguiu o seu próprio exemplo, se assim posso dizer. Ele permaneceu preso na sepultura naquele dia e tirou mais um dia para descansar. O sábado era um dia de regozijo, pois era guardado em comemoração às obras gloriosas e graciosas de Deus na criação e na redenção do Egito. Portanto, somos orientados a chamar o sábado de deleite, mas não é um dia adequado para a Igreja, a esposa de Cristo, se alegrar. Quando Cristo noivo está sepultado na sepultura, como Cristo diz em Mateus capítulo 9, versículo 15, para que os filhos da camada nupcial não possam lamentar, enquanto o noivo estiver com eles. Mas chegará o tempo em que o noivo lhes será tirado, e então eles lamentarão. Enquanto Cristo estava preso sobre as cadeias da morte, o noivo foi levado a partir de então. Então era o momento adequado para o cônjuge lamentar e não se alegrar. Mas quando Cristo ressuscitou, então foi um dia de alegria, porque fomos gerados de um novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 10º, Cristo, evidentemente de propósito e desígnio, honrou peculiarmente o primeiro dia da semana, o dia em que ele ressuscitou dos mortos, reservando de tempos em tempos para aparecer nos apóstolos. E ele escolheu este dia para derramar o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre o qual lemos no 2º capítulo de Atos. Pois isso aconteceu no Pentecostes, que foi no primeiro dia da semana. Como vocês podem ver em Levítico 23,
verso 15 ao 16. E ele honrou este dia derramado seu Espírito sobre o apóstolo João, e dando-lhe suas visões, em Apocalipse capítulo 1, verso 10. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, honrado distintamente este dia. 11. É evidente no Novo Testamento que este foi especialmente o dia do culto público da igreja primitiva, por orientação dos apóstolos. Dizem-nos que este era o dia em que costumavam reunir-se para partir o pão. Isso eles evidentemente fizeram com a aprovação dos apóstolos, visto que pregaram a eles naquele dia, e portanto sem dúvida eles se reuniram por orientação dos apóstolos. Atos capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregou-lhes. Portanto, o Espírito Santo teve o cuidado de que as contribuições públicas fossem feitas neste dia, em todas as igrejas, e não em qualquer outro dia, como aparece em nosso texto. 12. Este primeiro dia da semana é chamado no Novo Testamento de Dia do Senhor. Veja Apocalipse capítulo 1, verso 10. Alguns dizem, como sabemos que este dia foi o primeiro dia da semana, todo dia é dia do Senhor. Mas é a intenção de João nos contar quando ele teve essas visões, e se por dia do Senhor se entende qualquer dia, como isso nos informa quando esse evento ocorreu, mas sabemos que está expresso significação, da mesma forma que sabemos qual é o significado de qualquer palavra no original do Novo Testamento, ou o significado de qualquer expressão em uma língua antiga, pelo que consideramos ser o significado universal da expressão nos tempos antigos. Esta expressão, o dia do Senhor, é encontrada no uso antigo de toda a igreja cristã, pelo que aparece em todos os escritos dos tempos antigos, mesmo desde os dias dos apóstolos, para significar o primeiro dia da semana. E a expressão implica nela a santidade do dia, pois sem dúvida o dia é chamado de dia do Senhor, assim como a Sagrada Ceia é chamada de Ceia do Senhor, que é assim chamada porque é uma santa ceia, que é assim chamada porque é para ser celebrada em memória do Senhor Cristo e da sua redenção. Portanto, este é um dia santo para ser guardado em memória do Senhor Jesus Cristo e de sua redenção. O primeiro dia da semana, sendo nas Escrituras chamado de Dia do Senhor, o torna suficientemente o dia da semana que deve ser mantido santo para Deus, pois Deus se agradou em chamá-lo pelo seu próprio nome. Quando algo é chamado pelo nome de Deus nas Escrituras, isso denota a apropriação disso por Deus. Assim, Deus colocou o seu nome sobre o seu povo Israel da antiguidade. Números capítulo 6, versículo 27. E porão meu nome sobre os filhos de Israel. Eles foram chamados pelo nome de Deus, como é dito em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, isto é, eles foram chamados de povo de Deus ou povo do Senhor, isso denotava que eles eram um povo santo e peculiar acima de todos os outros. Deuteronômio 7:6. Tu és um povo santo ao Senhor. E assim no versículo 14, e em muitos outros lugares. Assim a cidade de Jerusalém foi chamada pelo nome de Deus, Jeremias 25:29, na cidade que se chama pelo meu nome, Daniel 9:18, e a cidade que é chamada pelo teu nome. Isso denotava que era uma cidade santa, uma cidade escolhida por Deus, acima de todas as outras cidades para uso sagrado, como muitas vezes é chamado de cidade santa, como em Neemias capítulo 11, versículo 1, para habitar em Jerusalém, a cidade santa, e em muitos outros lugares. Portanto, dizem que o templo é uma casa chamada pelo nome de Deus. Esta casa é chamada pelo meu nome, e muitas vezes em outros lugares, ou seja, era chamado de casa de Deus ou casa do Senhor. Isto denotava que era chamado de lugar sagrado, uma casa dedicada a usos sagrados, acima de todos os outros. Assim também descobrimos que o primeiro dia da semana é chamado pelo nome de Deus, sendo chamado nas Escrituras de dia de Deus ou dia do Senhor, o que denota que é um dia santo, um dia apropriado para usos santos, acima de todos os outros na semana. 13. A tradição da igreja de época em época, embora não seja uma regra, ainda assim pode ser uma grande confirmação da verdade. Num caso como este, descobrimos, segundo todos os relatos, que tem sido costume universal da igreja cristã, em todas as épocas, mesmo desde a era dos apóstolos, guardar o primeiro dia da semana. Lemos nos escritos que restam do primeiro, segundo e terceiro século sobre os cristãos guardando o dia do Senhor, e não há relatos que os contradigam. Este dia tem sido sempre celebrado pelos cristãos em todos os países do mundo, por quase todos os que levam o nome de cristãos de todas as denominações. Por mais diferentes que sejam nossas opiniões
sobre outras coisas. Agora, embora isso não seja suficiente por si mesmo sem um fundamento nas Escrituras, ainda assim pode ser uma confirmação disso, porque aqui é realmente uma questão de convicção para a nossa razão. A razão pode confirmar agradadamente as verdades reveladas nas Escrituras. A universalidade dos costumes em todos os condados cristãos, em todas as épocas, pelo relato que temos deles, é um bom argumento de que a Igreja o herdou dos apóstolos. E é difícil conceder como todos deveriam concordar em estabelecer tal costume em todo o mundo, de diferentes seitas e opiniões, e não temos relato de tal coisa. 14º ponto. Não é de forma alguma um enfraquecimento para esses argumentos o fato de não haver nada mais claramente dito sobre isso no Novo Testamento, até que João escreveu seu Apocalipse, porque há uma razão suficiente a ser dada para isso. Com toda a probabilidade, foi propositalmente evitado pelo Espírito Santo no primeiro estabelecimento das igrejas cristãs no mundo, tanto entre os pagãos como entre os judeus, mas especialmente por causa dos judeus e por ternura para com os cristãos judeus, pois é evidente que Cristo e os apóstolos declararam-se uma coisa após outra, gradualmente à medida que podiam suportar. Os judeus consideravam seu sábado acima de quase tudo nas leis de Moisés, e havia algo no Antigo Testamento que tendia a sustentá-los na observância deste sábado, muito mais fortemente do que qualquer outra coisa que fosse judaica. Deus deu tanta importância a isso, ordenou de maneira tão solene, frequente e cuidadosa, e muitas vezes puniu tão terrivelmente a violação dele, que havia mais cor para eles manterem esse costume do que quase qualquer outro. Portanto, Cristo tratou com muita ternura nesse ponto. Outras coisas desta natureza descobrimos gradualmente reveladas. Cristo tinha muitas coisas a dizer, como somos informados, mas ele não disse, porque eles ainda não podiam suportá-las, e deu esta razão para isso, que era como colocar vinho novo em dones velhos. Eles eram tão contrários aos seus antigos costumes, que Cristo foi gradual em revelá-los. Ele deu um pouco aqui e um pouco ali, conforme eles podiam suportar. Demorou muito para que eles lhe contassem claramente as principais doutrinas do reino dos céus. Ele aproveitou as oportunidades mais favoráveis para contar-lhes sobre seus sofrimentos e morte, especialmente quando eles estavam cheios de admiração por algum sinal de milagre e foram confirmados nele que ele era o Messias. E ele lhe contou muitas coisas com muito mais clareza depois de sua ressurreição do que antes, mas mesmo assim, ele não contou tudo, mas deixou mais para ser revelado pelo Espírito Santo no Pentecoste. Eles, portanto, ficaram muito mais esclarecidos depois disso do que antes. No entanto, ainda não revelou tudo. A abolição da lei cerimonial sobre carnes e bebidas só foi totalmente conhecida depois disso. Os apóstolos eram da mesma maneira cuidadosos e ternos com aqueles a quem pregavam e escreviam. Foi muito gradualmente que eles se aventuraram a ensinar-lhe a cessação das leis cerimoniais, da circuncisão e da abstinência de carnes impuras. Quão terno é o apóstolo Paulo com aqueles que têm escrúpulos no capítulo 14 de Romanos. Ele orienta aqueles que tinham conhecimento a mantê-lo para si, por causa de seus irmãos fracos. Romanos capítulo 14, versículo 22. Mas não preciso dizer mais nada para evidenciar isso. No entanto, direi isto, que é muito possível que os próprios apóstolos, a princípio, não tenham essa mudança do dia do sábado totalmente revelada a eles. O Espírito Santo, em sua descida, revelou muito a eles, mas depois disso, eles ignoravam grande parte da doutrina do Evangelho. Sim, eles o fizeram, muito tempo depois de terem desempenhado o papel de apóstolo na pregação, no batismo e no governo da igreja. Pedro ficou surpreso quando lhe foi ordenado que comesse carne legalmente impura, e o mesmo aconteceu com os apóstolos em geral, quando Pedro foi ordenado aos gentios para pregar. Assim eterno foi Cristo da igreja quando criança. Ele não os alimentou com carne forte, mas teve o cuidado de introduzir a observância do dia do Senhor gradualmente, e portanto aproveitou todas as ocasiões para honrá-lo, aparecendo de vez em quando naquele dia escolhido, enviando seu Espírito naquele dia, daquela maneira notável no Pentecoste, ordenando que os cristãos se reunissem para partir o pão naquele dia e ordenando que suas contribuições e outros deveres de culto fossem mantidos nele, introduzindo assim a observância dele por graus. E embora o Espírito Santo ainda não tenha falado muito claramente sobre isso,
Deus tomou cuidado especial para que houvesse evidência suficiente de sua vontade a serem descobertas pela igreja cristã, quando ela estivesse mais estabelecida e deveria chegar à força de um homem. Assim deixo para todos julgarem, se não há evidência suficiente de que é a mente e a vontade de Deus que o primeiro dia da semana seja guardado pela igreja como um sábado.